Bom dia a todos. Vossa Excelência terá 5 minutos, vereadora. O motivo que me traz hoje a professar essa fala é uma matéria do jornal O Povo, onde o meu nome, o nome da vereadora Priscila Costa é citado. E o título da matéria é Entidades pedem perfil técnico para direitos humanos. E aí, no discorrer do texto, o texto sugere: Priscila Costa tem vínculo com a igreja. Os movimentos não acham que é um bom nome. Ora, a matéria explica que pelo menos 85 entidades de movimentos em defesa dos direitos humanos têm feito pressão na Câmara Municipal pedindo que a Comissão dos Direitos Humanos seja presidida por um nome técnico. E ao discorrer o texto, o assunto conclui que uma parlamentar legitimamente eleita não tem um perfil técnico por ser livre para professar uma fé. Então, os direitos humanos das mulheres não gostam de mulheres livres. Porque mulheres que professam uma fé são porque são livres para assim crer. A gente vê também esses grupos e entidades se colocando como combativos ao preconceito. E ao mesmo tempo que combatem um preconceito, fazem de uma mulher que tem uma fé vítima de um preconceito, descredibilizando ela para um espaço político dentro da Câmara Municipal. Quanta ironia. E aí, valorizando, o segundo parágrafo diz o seguinte: queremos alguém que respeite a pluralidade dos diferentes sujeitos e modos de vida. Então, cadê o respeito à pluralidade daqueles que pensam diferente? E aí eu fui olhar, já que o texto valoriza muito, dentre as pessoas que falam no texto, valorizam tanto o pedido de um perfil técnico, eu fui avaliar os técnicos que aqui falaram na matéria. E dentre eles está os integrantes da Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares, RENAP. E aí eu fui dar uma olhada na página do Facebook da RENAP, para entender o que esses técnicos, detentores de toda a ciência e virtude dos direitos humanos, o que eles defendem. E vejam só, a primeira coisa que eles defendem, que eles deveriam até mudar o nome, não deveria ser advogados populares, e sim advogados militantes. Porque todas as causas defendidas por eles são identificadas com a extrema esquerda. Então, técnico, militante, não combina muito. A primeira coisa que eles defendem é o aborto. Uma aberração técnica dentro da ciência jurídica. Porque o aborto é o direito do homem contra o próprio homem. Ou seja, é a pior violência contra um dos principais fundamentos do direito humano. São também identificados com causas feministas, mas como eu citei, parece que não valorizam muito mulheres livres. E aí eu comecei a querer entender um pouco do conceito que eles têm de minoria, porque aqui essa associação diz o seguinte, que eles queriam alguém que tivesse histórico de defesa dos direitos das minorias. E eu queria entender o conceito de minoria, porque parecem que eles se colocam como detentores do conceito de minoria. Ora, não foi surpresa saber que o conceito de minoria desses grupos de extrema esquerda, eles gostam de classificar as pessoas pela raça, pela cor, pelo gênero e pela orientação sexual, como se isso definisse a identidade do ser humano. Eu não represento aqui esse conceito de minoria, que ignora a rica individualidade de cada ser humano. Eu represento aqui os milhares de fortalezenses que acreditam que o indivíduo, ele sim é a menor minoria do mundo. A menor minoria do mundo é o indivíduo, independente da sua cor, da sua raça, do seu gênero e da sua orientação sexual. É o indivíduo que nós devemos garantir a ele proteção. É o indivíduo que sofre, que deve ser amparado. E dentro da minha explanação, eu gostaria aqui de falar de um indivíduo
que deve ser respeitado e que se tornou notícia internacional por ter a sua liberdade de expressão atacada por aqueles que dizem que o defendem. Queria apresentar aqui o colega jornalista Milo Yiannopoulos, um jornalista gay, escritor de livros, descendente de judeu. Não há melhor representação para uma minoria do que o Milo, que é gay e que também tem descendência judia. E ele foi falar sobre liberdade de expressão na Universidade de Berkeley. E sabe o que aconteceu na semana passada? O mundo inteiro estava falando disso. Olha o que os grupos que defendem esse conceito de minoria fizeram na Universidade de Berkeley. Talvez vocês estejam vendo só uma bola de fogo, porque eles atearam fogo no auditório, quebraram cadeiras, quebraram vidraças, para que um jornalista gay de descendência judaica não pudesse falar sobre liberdade de expressão. Então aqui a gente começa a ver... Nobre vereadora, o tempo de Vossa Excelência já se excedeu, mas eu vou conceder mais 2 minutos pelo assunto. Muito obrigada. Então é o seguinte, aqui a gente vê alguém que deveria ser protegido na sua liberdade individual, por aqueles que dizem defender a sua minoria, sendo impedido de abrir a boca, sendo amordaçado. Por quê? Porque esse pessoal que defende esse conceito de minoria da extrema esquerda não aceita ideias divergentes. Eles não aceitam ideias divergentes. A gente pode aqui relembrar do nosso querido parlamentar Clodovil, por exemplo, que era execrado pelos movimentos LGBTs porque não concordavam com a agenda política e não abria mão da sua convicção genuína de pensamento próprio. Talvez seja por isso que no texto os grupos se dizem preocupados em ter um conservador representando os direitos humanos. Ameaçados. Ora, estão se sentindo preocupados e ameaçados de ter divergência no lugar mais plural da cidade, que é a Câmara Municipal. Da mesma forma, Milo teria que ser combatido, né? Afinal, esse tipo de grupo não aceita divergência. Por que um conservador ameaça? Por que ser um conservador é tão perigoso? É ruim conservar valores humanos para poder defender os direitos humanos? É ruim conservar o direito de nascer da criança? É ruim conservar a saúde dos jovens, mantendo eles longe das drogas? É ruim conservar a liberdade de expressão de quem quer que for? Na verdade, eles não estão preocupados com as minorias. Eles estão preocupados em perder o monopólio de opinião. E o que depender de mim, essa casa não vai ser uma casa de monopólio de opinião, e sim uma casa de liberdade de expressão. Agradeço, presidente.